Muito bem, meus amigos. Dando sequência então aqui ao nosso estudo do nosso Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 13, Revelação Libertadora. Nós estamos naquela reunião que acontece em desdobramento, no plano espiritual, né, na dimensão espiritual, naquela instituição que nós estamos acompanhando. E ali então, Dr. Bezerra, Irmã Emerenciana e vários outros espíritos, juntamente com Filomeno de Miranda, trouxeram então Carlos em espírito para que ele pudesse ser despertado, né, na sua consciência, na sua história. E junto também aquela jovem, né, aquele espírito que foi escrava naquela época, abusada pelo próprio Carlos, que era o Senhor. E ali então colocados os dois, né, se confrontando ali, na verdade, se reconhecendo, e nesse reconhecimento, cada um ali então trazendo a sua parte da história, né, porque nesse momento de reconhecimento, de desabafo, é o momento em que os espíritos então começam ali, né, a extravasar, principalmente ali aquelas dores do passado, e não simplesmente o ódio do presente, né? Bom dia, embaixador. Então aqui, ok, Andréia. Então aqui, né, se encontraram então ela desperta, que ela estava inconsciente, sob custódia dessa instituição, Carlos sendo trazido também inconsciente, ambos despertos e todos então ali, os dois se reconhecendo. Ele fez ali aquele trabalho de regressão de memória, e nessa regressão de memória ele assumiu a personalidade antiga que ele tinha, e ao mesmo tempo em que a personalidade, né, antiga também, ele também foi se transformando, se transfigurando perispiritualmente. Naquele momento então, quando ela então se reconheceu, quando eles se reconheceram então, ele trouxe essa argumentação. Fui e sou o teu senhor, comprei-te, e pensava estivesse morta, já que sobrevives, exijo a tua submissão. Então a gente vê o que... geralmente a gente tem até aquele livro que a gente já conversou sobre ele, Deficiente Mental, porque fui um, né, de Vera Lúcia Marinzec. E nesse livro então ela traz para nós ali as experiências de alguns espíritos que viveram essas limitações, e alguns deles com limitações bastante severas, que na última encarnação viveram ali dificuldades, né, nos seus cuidados, na sua liberdade, mas que quando então no plano espiritual tiveram então a sua consciência resgatada, desperta, vamos dizer assim, eles então começaram a se lembrar das causas, e nessas causas muitas vezes nós tínhamos espíritos que traziam arrependimento e outros espíritos que traziam ainda resistência a essas mudanças, né, fazendo com que essas experiências, estou com minha sobrinha aqui, fazendo com que essas experiências então fossem muito mais dolorosa do que uma lição, né, que pudesse fazer com que eles então despertassem. Então aqui, nesse caso, embora ele estivesse vivendo essa esquizofrenia, todo esse estado de perturbação, e mais ainda essas perseguições, quando ele volta à personalidade anterior, ele recupera exatamente tudo aquilo que ele era. Então não é aquele espírito que aprendeu durante esse tempo, com essas experiências dolorosas, mas a dor simplesmente veio, mas ele continua ainda preso no seu passado, né? Totalmente tresvariada, ela pôs-se a gargalhar. E aí então, Dr. Bezerra, desperta, filho. Passaram-se mais de 150 anos, desde aqueles dias. Volveste ao corpo, mas ela não. Escapou-te a sanha peçonhenta, continuando a viver, além da carne, qual ocorre com todos nós. O teu poder meticuloso também passou. Mentiroso, desculpem. A gente lembra que esse poder mentiroso, né, esse poder ilusório, que o mundo material geralmente apresenta para nós. Mudou-se o quadro. Agora é ela quem se utiliza de meios que desconheces para perseguir-te, submetendo-te.
As tuas loucuras levaram-te, naquele tempo, a crimes que ninguém tomou conhecimento, porque eram contra os fracos e as leis arbitrárias te permitiam praticá-los, sem que prestasses contas a quem quer que fosse. Falamos sobre isso, sobre aquele passado, né, em que aquelas leis permitiam esse tipo de abuso, já que nós tínhamos ali uma sociedade que privilegiava uma determinada classe da sociedade e submetia a todos os caprichos dessa classe aquela outra, no caso ali, aqueles indivíduos que eram escravizados. As escravas jovens e suas filhas na adolescência eram vítimas de tuas sevícias sexuais, após o que as entregavas aos feitores ou amigos, para depois lhes impingirem os banheiros. As que engravidavam de ti abortavam sob a chibata, pelo crime de haverem concebido. Aqui nós não comentamos no nosso último encontro, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, né, no final do mês de setembro de 2023, e nós temos novo debate no nosso Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto. Então é um tema que vem sendo debatido novamente para que essa prática deixe de ser crime e passe a ser ali talvez uma contravenção ou qualquer outro tipo de tipificação dentro dos nossos códigos, né? Mas de qualquer forma a sociedade hoje cai nesse debate. E entramos então tanto a visão religiosa, outras religiões que vão então se envolvendo, e a própria doutrina espírita, né, como religião dentro do senso comum na sociedade, mas como filosofia, como nós compreendemos, defendendo, né, a vida, né, percebendo que o aborto é um crime contra a vida, né, contra aqueles espíritos que estão tentando reencarnar, né, e sofrem então essa violência. Se hoje nós temos um debate como esse, bom dia Masa, bom dia Brás, se hoje nós temos um debate como esse, que procura esclarecer a sociedade a respeito dos danos, a respeito das consequências biológicas, sociais, mas especialmente espirituais, imaginemos um indivíduo que punia aquelas jovens que engravidavam naquela época e elas então abortavam através da violência. Se hoje um aborto na nossa sociedade traz toda essa reflexão, e nós sabemos que dentro das leis de causa e efeito trazem ali também todas as suas consequências, imaginemos naquele passado alguém que fazia dessa prática algo natural, que embora não fosse reconhecido pelas leis da época, diante das leis morais, das leis divinas, que são leis imutáveis pela sua perfeição, imaginemos então o que esse espírito acumulou de débitos na sua história. Não o fato apenas de ser ali um senhor de escravos, de punir, de ferir, de executar pessoas, de abusar sexualmente, ainda tinha um aborto. Olha a lista, né, a lista de infrações dentro das leis morais que o Carlos então praticou no seu passado. E agora, com essa limitação que ele trazia e tendo a consciência desperta, ele continuava mantendo a mesma personalidade. Então vemos um espírito aí que tem uma longa trajetória de experiências para poder fazer com que ele então resgate, né, os seus débitos e se equilibre perante as leis divinas. Então por isso que todos nós, quando nós falamos do nosso passado, todos nós temos ali manchas, lá naquele período que nós vemos ali, felizmente, né, viemos dissolvendo isso, viemos ali nos depurando gradualmente, embora tenhamos ainda um longo trabalho para fazer. Né? O Brás colocou, né, e penso nos departamentos reencarnatórios no além, o trabalho, né? Brás, eu acho que nós não fazemos ideia, né, da dimensão que é, e muito mais do que o esforço em si de fazer um planejamento reencarnatório, da grande frustração que os espíritos envolvidos, aqui no caso do Carlos, né, nós temos o pai dele, nós temos a mãe dele, né, então, que são espíritos que o acompanham desde aquele período. Imagina a dor que esses espíritos sentem acompanhando o Carlos nessa trajetória e vendo ali os desvios, os equívocos que ele acaba praticando. É realmente algo bastante doloroso, né? Então, sem falar, né, em toda a complexidade de uma elaboração de um projeto reencarnatório, né? Sim, tem, né, Deixe-me Viver, né, Regina? É um filme que conta a história, né, de um dos livros de Luiz Sérgio,
e conta a história de um pequeno hospital, né, no plano espiritual, em que espíritos que foram abortados ou que estão ali fazendo um novo planejamento, mas todos... É um hospital como se fosse Maria de Nazaré, dedicado aos suicidas. Nesse caso era um hospital dedicado a espíritos que foram abortados, né? Então havia aqueles espíritos ali que sofriam deformações, espíritos que traziam culpas, espíritos que estavam dispostos a recomeçar. Então todos esses espíritos aqui, as jovens que abortavam, os espíritos que foram abortados, todas essas ações foram então debitadas na conta do Carlos, né? Olha só o histórico que ele traz, de dor que ele vai ter que vivenciar para poder se reequilibrar. Mas a gente sabe, né, que nenhuma ovelha se perde. Então, por mais dolorosa que seja a trajetória, todos ali têm a oportunidade de recomeçar, né? E o Carlos aqui nesse caso, ele está tendo essa oportunidade agora. Vamos em frente. Porque esse trecho aqui nós já vimos, né? Só está fazendo aqui um comentário complementar. A consciência culpada não esquece, continua aqui para nós o Dr. Bezerra. Assim trazes tormentos e incapacidades sexuais que contribuíram para a sua alienação, pois necessitas de resgatar todos os seus torpes comportamentos. Isso não é tudo, interrompeu o mentor a alucinada que acompanhava a narração dos desconcertos morais do seu adversário. Então, enquanto o Dr. Bezerra trazia essas reflexões para o Carlos, ela então trazia ali a sua colocação, né? O miserável, na sua sordidez, mandava matar os escravos que ficavam impossibilitados de trabalhar, conforme o vi fazer depois que me matou. Né? Então ainda tem aqui, né, os crimes de assassinato que ele praticou. Né? Olha aqui, que história triste que esse espírito teve. Não conheço um ser igual. Para onde ele mandou meu filhinho, que eu nunca tive conhecimento? Foi nesse ponto que nós paramos então no último encontro, em que ela agora pergunta sobre o filho, né? O filho que desapareceu, perdeu o contato com ela, e ela então sentia ainda essa dor, porque quando ela chega no Brasil, ela chega acompanhada pelo esposo e pelo filho. Foram separados, ela foi executada, acabou desencarnando, o filho desapareceu, e ela como espírito então vivia nessa angústia, né, de ter a frustração da maternidade, né, de ter vivido a sua maternidade frustrada. E aí o Dr. Bezerra continua. Teu marido roubou-mo quando soube que te destruí. Na verdade aqui foi o Carlos continua, né? Teu marido roubou-mo quando soube que te destruí. Mandei caçá-los até os encontrar, e quando os alcancei, trouxe-os à senzala. Recomprei teu marido do Senhor a quem eu o vendera, e o matei no mesmo lugar onde te justicei a rebeldia. Negro nasceu para ser animal de carga e não gente. Né? Então ele trazendo essa ideia, mostra ainda, né, como era um espírito que trazia esse egoísmo, né, esse orgulho dentro dele ainda de uma forma tão enraizada. Enganas-te, meu filho, interceptou o amigo dos infortunados, né, Dr. Bezerra. A epiderme é veste transitória sob a qual o ser eterno se oculta durante uma experiência evolutiva. Serás feliz quando o entendas. Por enquanto, observa e aprende com a sabedoria divina. Voltando-se para a sofredora, esclareceu. O teu filhinho foi entregue à encarregada do lar, a pedido da senhora, que não tinha filhos, o que mais atormentava o desditoso senhor, cujo patrimônio não passaria a um descendente direto. Por isso temia que o mestiço viesse a perturbar-lhe mais a consciência criminosa e insensível. A princípio ele negou o pedido, terminando por aquecer. A criança cresceu junto ao assassino dos seus pais, tanto não o odiou. O carinho da senhora dulcificou-lhe a ardência do sofrimento, e o barbarismo sociomoral que submetia os fracos à época contribuiu para que ele aceitasse o consumado. Tornou-se, com o tempo, encarregado de alguns dos negócios domésticos, havendo ganho a confiança do senhor. Então aqui só para a gente poder acompanhar, o filho então dessa jovem e do marido, né, ambos foram assassinados. Esse jovem então, que tinha sido levado pelo pai
numa fuga, foram ambos recapturados. Esse filho então foi levado para dentro da casa do senhor, né, no caso do Carlos. E ali então, como ele não tinha filhos, a esposa ali também tinha dificuldade de gravidez, ele precisava de um herdeiro, porque ele tinha um patrimônio, mas não tinha descendentes. E aí então foi oferecido essa criança como sendo o seu herdeiro, né? Então ele acabou tendo uma resistência, não aceitou inicialmente, mas depois acabou acolhendo esse jovem como se fosse seu próprio filho, assumindo inclusive responsabilidades de confiança. Então, aquele que era filho daqueles dois indivíduos que foram ali perseguidos e executados, acabou se tornando então filho da família, né? Nesse ínterim, a senhora concebeu e tornou pai o esposo vil, auxiliando-o a sair da miséria da revolta ante a alegria de um filho, embora não lhe diminuísse a impiedade nem a ganância, né? Então aqui agora um filho legítimo que foi concebido. E por que eu nunca percebi a presença do filhinho no lar se tanto o buscava, já que ela, né, vinculada a ele, dentro do lar, por esse processo de obsessão que ela então iniciava naquela época, ela não percebia que aquele jovem dentro de casa era seu próprio filho. Então a pergunta que ela coloca, né, por que eu não percebi a presença dele? O Dr. Bezerra responde: o ódio que cega também alucina. Na tua desmedida revolta, via apenas o mal, e nos paroxismos do autossupliciamento perdias o contato com o mundo onde deixastes o corpo. Mas eu via e acompanhava os seus crimes. É certo, porque te aferravas a ele. As outras crianças da senzala nunca te interessaram. Como sempre estavam na casa grande, não lhes dando importância, deixaste de identificar o próprio filho. Só o amor dá vida e, portanto, responde à vida. Reflexiona agora e observa como se mudaram os quadros. O teu algoz é hoje vítima de si mesmo, afligido pela tua ira insana. Quererás que logo mais voltes à terra, conforme se dará. E ele, do nosso lado, prossiga revidando em nome do que lhe fazes? Até quando? Esqueces que Deus é amor, mas é também justiça, que não abona o crime nem o olvida? Então a orientação é: hoje você persegue, em breve você reencarna, ele volta para o mundo espiritual e ele então passa a ser o obsessor. Então até quando esse ciclo vai se repetir? Sendo ali que Deus, né, é justiça e não abona o crime nem esquece o crime de ninguém. Onde estará hoje o meu filho? A pergunta era pungente e lancinante. Lembrando, né, o título do nosso capítulo, Revelação Libertadora. Então é a partir desse momento em que nós temos aqui uma grande virada na história desses espíritos. Víamos o irmão Empédocles, que era o pai dele, né, desencarnado, marido da dona Catarina, né, que era a mãe dele que inicialmente compareceu no centro naquela noite anterior. Víamos o irmão Empédocles em profundo recolhimento durante o diálogo. Agora, a irmã emerenciana, acercando-se dele, falou-lhe com doçura e energia. É a sua vez. Recorde-se. Mergulhe no oceano do tempo e reviva. O genitor de Carlos passou por uma extraordinária transformação ante nossos olhos espantados, e a atenção dos litigantes, né, no caso, o Carlos e aquela jovem ex-escrava. Logo depois, vimos entrar um espírito de ex-escrava com uma toalha de rendas, alvinitente, sobre os braços distendidos, no momento em que o irmão Empédocles se transformara em criança negra de poucos meses. A mentora o depôs sobre a toalha, no caso que é a irmã emerenciana, né? Ele teve aqui essa regressão de memória e, ao mesmo tempo, essa transformação foi tão intensa que fez com que ele, inclusive, né, tivesse essa redução perispiritual, a ponto de um homem, já um homem maduro, se transformar numa criança de poucos meses. Essa é a plasticidade e o poder da mente diante do perispírito, material tão flexível, tão sutil, que sofre o efeito da nossa mente, né? De uma forma positiva, de uma forma negativa.
A mentora o depôs sobre a toalha e vimos a recém-chegada cercar-se da antiga mãe e dizer-lhe: fui eu quem cuidou dele em nome do nosso pai Zambi. Aqui está o teu filhinho, conforme o recebi. As divinas leis, em nome do amor, trouxeram-no de volta ao mundo para ajudar quem tanta infelicidade produzira, mas que o amparara no seu desvalimento. Meu filhinho, exclamou transida de alegria e dor. Papai, bradou ajoelhando-se e desventurado Carlos, Deus meu. A cena, pelo inusitado, colheu-nos a todos, aqueles que a não aguardávamos, de surpresa e grande emoção. Eu não pude dominar as lágrimas que me surgiram espontâneas. O infinito amor de Deus modificava a trama do ódio, alterando os padrões vigentes de forma imprevisível, surpreendente. Enquanto os litigantes permaneciam nas lutas do ódio, já a programação superior providenciava com larga antecipação aquele desfecho de amor. Então aqui é bem interessante a gente ver que nesse trabalho de assistência que vem sendo desenvolvido no plano espiritual para esses espíritos, não é simplesmente pegar os dois espíritos e colocá-los um de frente com o outro e esperar ali que eles então briguem, discutem e se ofendam, etc, etc. Existe um plano muito mais profundo, e nesse caso o irmão Empédocles estava ali à disposição, essa senhora que tinha sido uma escrava, que foi ali a ama, vamos dizer assim, a ama seca, que cuidava dessa criança durante o desenvolvimento, enquanto ele, o senhor Empédocles como criança, era então ali o filho daquela família. Então havia ali um planejamento, como nós acompanhamos inclusive lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, naquele livro que fala sobre a história do carnaval, aqueles vários momentos em que vários obsessores foram então ali acolhidos pelos trabalhadores daquela assistência espiritual que estava sendo prestada com a colaboração do Dr. Bezerra, sempre tendo ali um plano escondido diante daquilo que nós observávamos, ou um plano aguardando a ser colocado em prática. Então os espíritos eram chamados, conscientizados, e em seguida vinham outros espíritos que faziam parte da sua história. Então, quer dizer, tocar o coração dessas pessoas, sensibilizar essas pessoas através da força do amor é algo irresistível. Então é claro também que não apenas esse amor acaba tendo essa força profunda, mas é necessário que se espere um momento adequado para que isso aconteça, para que não seja ali um recurso desperdiçado quando o espírito não apresenta condições para isso. Então a gente lembra a própria história de André Luiz, durante todo aquele período inicial em que ele se adaptava ao plano espiritual daquela forma tão dolorosa, por que de imediato a mãe dele não apareceu? Porque ele era um espírito que trazia ainda resíduos muito profundos da sua personalidade terrena. Quando ele então se desvencilhou dela, percebendo, parcialmente, claro, se desvencilhou parcialmente dela naquela fase, naquela região umbralina, foi o momento então no final quando ele realmente mostrou a exaustão, mostrou o desgaste todo que aquele sofrimento impôs a ele, foi o momento em que então vieram os espíritos e o recolheram. E depois no plano espiritual veio a mãe de uma esfera mais elevada para poder conversar com ele. Então esse planejamento para nós é tudo muito simples, é pegar, fazer e acontecer. Mas perante essa justiça divina, e nós temos ali esses sábios espíritos que acompanham a nossa história, conhecem ali os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o momento certo de fazer uma intervenção, é ali que nós vemos então esse trabalho acontecendo. Então por que isso não aconteceu antes com esses espíritos? Porque tudo vem no momento certo, embora nós não compreendamos. Angelina colocou, não existem meios anticonceptivos para se evitar engravidar. Se a mulher não quiser o ser, deixe nascer e faça a doação. Pois a partir da concepção existe vida. Essa é a ideia que a gente tem hoje desse grande movimento que nós vemos. Então, seguindo para nós aqui, então reconheceram, tanto ela, meu filhinho, e ele, Carlos, papai, vendo ali então aquela criança. Enquanto os litigantes permaneciam nas lutas do ódio,
Já a programação superior providenciava com larga antecipação aquele desfecho de amor, como vimos há pouco. A visão divina, abrangendo todos os ângulos dos acontecimentos, estabelece as diretrizes que facultam o equilíbrio em toda parte. A presença do amor, como diluente de todas as forças da violência e do mal, constitui o hálito do Criador vivificando a sua obra. Deixando que os surpresos sofredores exteriorizassem as fortes emoções que lhe irromperam, subitamente o sábio instrutor falou à mãezinha de face transformada pela alegria. Vês, minha filha, como se manifestam os desígnios de Deus? Teu filhinho encontrou uma outra mulher que o adotou por amor e o encaminhou à felicidade. Reconhecido, quando ele voltou à pátria espiritual, buscou-te muito. Tu estavas em outras faixas e ele não te pôde resgatar. Amando-te e àquele que tanto mal praticara, mas algum bem igualmente realizara, rogou e conseguiu reencarnar-se para ser-lhe o pai. A mulher que havia intercedido para tê-lo nos braços e no lar, seguiu logo depois para tornar-se sua esposa e receber o ex-marido na condição de filho, de tal forma que todos, a partir de hoje, te tivessem na situação de irmã que sempre foste, mas que agora te conscientizarás e passarás a senti-lo dessa forma. Então aqui o que nós vemos? A esposa do Carlos, naquela época, que intercedeu e pediu para que aquela criança fizesse parte da família, reencarna novamente, só que agora como mãe dele, que é agora a Dona Catarina, que foi essa que veio buscar o auxílio, né? Então a gente percebe que os papéis foram sendo trocados, mas com esse objetivo maior. Aquele espírito mais sofredor de todos, que era o próprio Carlos, veio acolhido pela esposa então do passado e por aquele que foi o seu filho adotivo, né, por aquele período. E os dois então juntos trabalharam para esse acolhimento, esperando que ela, a mãe, essa jovem ex-escrava, ela então despertasse, porque até mesmo o próprio filho procurava ter contato com ela, mas por estarem, e aí a gente percebe essa faixa vibratória diferente, por estarem nesses, ela estar totalmente transtornada por essa monoideia, sequer percebia a presença do próprio filho. E aí nós podemos dizer, né, que talvez até o próprio André Luiz, estando ali próximo, né, da própria mãe, que ia ali até ter com ele ali naquele período, tentando inspirar nele ali alguma confiança, inspirar nele alguma transformação, ele não conseguia perceber. Então essa diferença que nós temos de padrão vibratório, principalmente nessa condição de tanto transtorno que ela vivenciou. A entidade não podia dizer coisa alguma. Fitava o antigo filhinho com profundo enternecimento. A irmã emerenciana ergueu Carlos e disse-lhe bondosamente: a vez agora é tua. O jovem trêmulo, refletindo no rosto os conflitos que o maceravam, aproximou-se da antiga vítima e, prosternando-se, gaguejou: perdoa-me, eu estava prossigo louco. A palavra, enunciada com grande sinceridade, fê-lo desequilibrar-se. Ia agitado sair quando o Dr. Bezerra se dirigiu à interlocutora. E então? Ele te pede perdão. Deus te restituiu o filho de ontem, que hoje lhe é pai. Como desejavas a felicidade para teu filho transitoriamente, este pai igualmente, estando nos teus braços, espera a felicidade para o transitório filho dele. Que dizes? A entidade devolveu o filhinho à mãe adotiva e levantou-se dominada por igual emoção. Ergueu o adversário que lhe rogava perdão, acrescentando: que Deus nos perdoe a ambos, os infelizes que o amor visita pela primeira vez nesses longos anos. Zambi da justiça, piedade para todos nós. Zambi aqui, talvez aqui a expressão sobre Deus dentro do idioma, da cultura, que ela vivenciava. O benfeitor abraçou os dois e orou igualmente comovido, encerrando a reunião. A irmã emerenciana determinou que fosse levado Carlos de volta.
o caro Empédocles retornou à forma atual e acompanhou a antiga mãezinha que foi conduzida a outro recinto na casa para refazimento espiritual, enquanto os médiuns foram reconduzidos aos seus respectivos lares, onde os corpos repousavam. E aqui lembrando, né, que a gente comentou, esse trabalho mediúnico feito no plano espiritual, onde então espíritos ali manifestavam a sua personalidade através desses médiuns em desdobramento, um fenômeno que para nós é bastante interessante, bastante curioso e até mesmo desconhecido, né? Porque o que nós conhecemos de mediunidade é aquele indivíduo que é o medianeiro entre plano físico e plano espiritual. E no plano espiritual nós temos ali a manifestação entre dimensões diferentes, entre estágios de consciências diferentes. Ela permanecerá aqui. Ela permanecerá aqui, indaguei ao mentor, ou seguirá as nossas enfermarias para tratamento? Por enquanto, informou o gentil, nossa irmã repousará nesse reduto de ação cristã, pois que ainda será convidada a contribuir em favor da própria e da paz do próximo em sofrimento. Aguardemos e confiemos. Aqui só para lembrar, né, que nós temos aqui uma experiência em desdobramento. No caso, lembremos, né, que quando essa reunião começou, eram dois espíritos. Ela que vinha, né, com a personalidade de uma pombagira, uma personagem dentro, né, da cultura da Umbanda, né? Enquanto que um outro espírito também, que foi um escravo, veio na condição de Exu. E aí então, dentre esses dois, ela foi ali que foi trabalhada inicialmente e conseguiu aqui trazer essa reversão. Então agora que ela percebe, tem contato com o filho, já inicia esse processo de aceitação de uma nova experiência, porque quando fala eu te perdoo, né, ou seja, eu te dou a oportunidade de recomeçar. Porque nós lembramos, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que nós estudamos aquela nossa primeira personagem que estava sendo acolhida ali no posto de socorro, ela então tinha praticado o aborto e aquele espírito que foi abortado se tornou um obsessor dela e o objetivo dele era fazer com que ela entrasse em profundo desequilíbrio e depois, né, numa depressão muito profunda e depois cometesse o suicídio. E lembremos que esse espírito, que era para ser filho dela, também era um rival do passado, eles tinham uma história, era um rival do passado, e eles então fizeram um acordo para que ele viesse através dela, mas quando ela estava encarnada, ela abortou essa missão. Ela interrompeu esse compromisso de receber aquele espírito como filho, fazendo com que ele novamente entrasse naquele processo de revolta. Então aqui o que nós vemos foi esse acerto inicial. Esses espíritos então serão conduzidos para um processo, né, de reajuste através da reencarnação, através de processos outros, né, que nós vamos ali acompanhando depois, né, ou nem acompanhamos, mas podemos imaginar depois, mas não foi nada sacramentado ainda. Aquilo não foi concluído, porque agora o início da proposta de renovação dos dois é apenas uma proposta e ela será executada de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Então não significa que o fato dele pedir perdão e o fato dela ter perdoado é que as coisas se resolveram, porque agora começa uma nova fase. Eu me recordo inclusive de José Carlos de Luca, que é juiz de direito, que é palestrante, escritor espírita, né? Ele escreve livros, como ele trabalhava na vara da família, ele escrevia livros sobre família. E numa palestra ele dizia algo bastante interessante. Ele dizia assim que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos afetivos esperando que o grande pódio daquela corrida é o casamento. Mas eles não se dão conta que o casamento não é o final do compromisso, é o início. Porque é ali que o verdadeiro compromisso, no momento em que o casal passa realmente a dividir suas vidas, que a história deles começa, né? Que a reencarnação, o planejamento reencarnatório começa a ser executado. Então, enquanto todo mundo espera chegar no altar dentro de um casamento religioso, ou assinando um documento dizendo finalmente eu me casei com ele, na verdade não é finalmente, é agora que começa o casamento. Aqui é a mesma coisa. Nesse momento do perdão, as coisas não se resolveram. É agora que começa o novo planejamento e isso pode fracassar sem dúvida nenhuma.
Pode acontecer uma reviravolta, como aconteceu lá no Nas Fronteiras? Não tenhamos dúvida, principalmente dois espíritos que trazem ainda tanto desequilíbrio, tantas dificuldades de se reequilibrarem. Ele trazendo uma personalidade muito forte do passado, ela trazendo uma revolta de mais de 150 anos. Uma palavra perdão não significa que as coisas terminaram. Então esse processo vai acontecer. Então aqui o que nós vimos foi a parte dela inicialmente é resolvida para seguir por um outro caminho. Agora nós temos o outro espírito. E esse outro espírito também ali, né, no embate que os dois tiveram, naquele confronto em que ela, essa ex-escrava, e esse espírito que se colocava como Exu, acabaram entrando em combate, literalmente em combate nesse encontro, nessa reunião, para saber quem seria aquele que teria o direito de dominar e de fazer com que Carlos fosse submetido a essa vingança. Os dois foram separados, ela então foi trabalhada, agora tem um trabalho com ele. Então quando coloca para nós aqui, pois que ainda será convidada a contribuir em favor da própria e da paz do próximo em sofrimento, então nós temos ali, né, algo que provavelmente vai se desenrolar mais para frente com esse outro espírito agora. Porque é dentro daquele processo que nós conhecemos, né? Primeiro se trabalha afastando esses espíritos que são os obsessores, depois se trabalha com vibracionalmente para que o espírito possa se reequilibrar, aquele que é o paciente, e depois trabalha a consciência dele. Então eles estão iniciando primeiro, tirando esses espíritos que trazem esse agravante, porque já basta os tormentos que o próprio espírito traz. Havia alegria geral que a todos nos dominava. Antes de nos despedirmos da mentora, ouvia dizer ao Dr. Bezerra: prosseguiremos posteriormente com o atendimento aos demais adversários do nosso pupilo Carlos, que Deus seja louvado. Na rua, sob o lucilar das estrelas, não pude soptar comentários e expus ao instrutor paciente. Só um pouquinho. A reencarnação dignifica a vida. Sem ela não teria sentido a existência humana. É a luz que aclara a noite nos destinos e bênçãos que suaviza todas as dores. Fortalece os laços de família, completou o dedicado benfeitor, porque elimina as paixões da personalidade, que elege formas específicas de amor. Então olha que interessante. Paixões, antes de continuar aqui o parágrafo, a reencarnação dignifica a vida, comentou aqui o Filomeno de Miranda. Sem ela não teria sentido a existência humana. E o Dr. Bezerra coloca: fortalece os laços de família, porque elimina as paixões da personalidade, que elege formas específicas de amor. Então, muitas vezes, numa reencarnação, até mesmo, né, numa relação doentia que existe entre os espíritos, há então aquele sentimento de posse, há aquele sentimento de orgulho, de vaidade, em que o indivíduo ocupa uma posição e essa posição parece definitiva. Só que depois de uma reencarnação os papéis se invertem. Então aquele sentimento inicial de um homem por uma mulher, formando um casal, ou seja lá duas personalidades que formam um casal, esse é o tipo de amor que eles estão vivenciando. Um amor muito ligado a paixões, a sentimentos físicos, e então numa próxima reencarnação há essa inversão, há essa transformação, em que aquele que era uma esposa passa a se tornar mãe, aquele que era filho passa a se tornar pai, aquele que era pai passa a se tornar filho, e aí então novas expressões de amor começam a se manifestar. Nem sempre esse processo, essas mudanças são fáceis. Nós acompanhamos com Emmanuel, naqueles livros do Chico que nós estudamos, situações patológicas, em que, por exemplo, um casal no passado vem aqui uma filha com o pai nesse papel invertido, mas a filha trazendo ainda aquele sentimento de apego, fazendo com que venha aquele complexo de Eletra. Ou então aquele filho que traz um apego pela antiga companheira, trazendo aquele complexo de Édipo. São patologias que hoje as nossas ciências
procuram analisar numa visão materialista, numa visão única, sendo que a doutrina espírita faz com que nós voltemos no passado e vejamos ali relações anteriores que alimentaram sentimentos e emoções diferentes e que agora no presente elas trazem os seus resíduos. Então é necessário que a reencarnação então eliminem essas paixões da personalidade que fazem com que elegemos essas formas específicas de amor. Então, o amor de um casal passa a se transformar num amor de, por exemplo, entre avó e neto, aquele amor muitas vezes muito mais caloroso, fraterno, muitas vezes não, esse é o papel, fraterno, caloroso, amistoso, diferente daquelas paixões muitas vezes desvairadas do passado. No plano espiritual é um recurso natural, Brás? Então, reviver o passado, despertar a consciência é algo natural. Para nós hoje ele é uma aplicação muito mais terapêutica, que é mais direcionada para pontos específicos. Mas se hoje nós vemos o que ela é capaz de fazer com as nossas consciências encarnadas, imaginemos no passado quando o objetivo hoje que nós encontramos na terapia de vivências passadas é encontrar um ponto de gatilho que desencadeia um sofrimento no paciente. No plano espiritual é para desvendar totalmente aquela consciência, para fazer com que ele se veja nas suas experiências anteriores. Então essa é uma técnica que hoje é aplicada, mas é uma técnica muito restrita ainda, aplicada de uma forma muito superficial, se comparado com aquilo que é feito no plano espiritual. Mas vamos lá, continuando. Então fortalece os laços de família porque elimina as paixões da personalidade, que elege formas específicas de amor, propiciando na alteração dos laços consanguíneos a generalidade desse sentimento que deve libertar, quando muitos buscam escravizar-se aos impositivos transitórios das particularidades nas quais se manifesta no lar. Então essas inversões, essas mudanças de papel vão fazendo com que esses sentimentos vão se generalizando, então, se tornando muito mais amplo. Os pais de hoje foram ou serão os filhos de amanhã. Nubentes e irmãos, parentes e outros mudam de lugar no clã, permanecendo os vínculos que se alargam e se santificam como experiência formosa para o amor universal. Quando esse se estabelecer entre as criaturas, a felicidade se estenderá por toda parte. Porque silenciasse a madrugada fosse um convite à meditação, seguimos adiante, tomados de gratidão ao Pai por todas as suas concessões. Então finalizamos esse capítulo, mas aqui é colocado então pelo Dr. Bezerra que quando nós tivermos a capacidade de universalizarmos esse sentimento do amor, tendo ali o espírito de fraternidade muito mais desenvolvido entre nós, nós não teremos mais essa visão limitada e egoísta. Porque até mesmo se nós dentro da nossa família tivermos ali relacionamentos diferentes e respeitarmos os sentimentos dentro dessas relações, elas ficam ainda restritos dentro da nossa família. Por quem nós temos, na grande maioria das vezes, muito mais consideração do que aqueles que são fora. E Jesus vem mostrar para nós, na aplicação, na prática, esse sentimento universal em que não é dentro da minha casa que eu tenho que mostrar esse amor, mas em todos os lugares onde eu vá. Mas como é que eu vou amar um desconhecido? Como é que eu vou amar um inimigo, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo? São formas diferentes de amor. Existe aquele amor da fraternidade, aquele amor da afinidade, aquele amor que é construído através da confiança. E isso é um amor diferente de um estranho. Mas o amor universal é aquele amor do respeito, da consideração, da fraternidade. Enquanto que, claro, existem aqueles sentimentos, por exemplo, Jesus, embora seja aquele espírito que demonstrou para nós o exemplo de uma fraternidade universal, é claro que ele tinha ali aquele grupo de espíritos com o qual ele tinha uma afinidade muito maior. De pensarmos, por exemplo, de uma forma mais concreta para nós, pensarmos, por exemplo, no Chico, que abraçava, que beijava, que ajudava todas aquelas pessoas que para ele eram estranhas, mas que dentro do seu círculo pessoal ele tinha ali os seus amigos mais próximos. Por quem, sem dúvida nenhuma, ele tinha um amor muito mais profundo, pela relação que eles possuíam.
Então, quando nós falamos em amor universal, não significa nós simplesmente dissolvermos esse nosso amor, né, nessa grande água universal. Certamente nós aprendemos a amar a todos igualmente, mas a afinidade é diferente. Por isso que quando se fala sobre amai os vossos inimigos, esse amor por o inimigo não é o mesmo sentimento de amor por quem nós temos, por aqueles que, né, por quem nós temos ali na nossa relação afetiva, na nossa relação pessoal. Mas é aquele amor de compreensão, daquele espírito que ainda vive o atraso na sua evolução, o espírito que ainda se desenvolve através, né, da dor que o impulsiona e provoca nele uma revolta. Vemos aqueles irmãos que são encarcerados, aqueles irmãos que participam, né, dessas ações tão dolorosas que o mundo infelizmente está vivendo, são irmãos em desenvolvimento. E o que nós podemos fazer para a aplicação desse amor? Através da compreensão. Né? E essa compreensão que nós estamos aprendendo a desenvolver. Então não podemos comparar o amor por alguém que realmente nós temos o afeto por um amor universal por pessoas estranhas. Mas o sentimento do amor universal nós estamos aprendendo a conhecer. E só conheceremos através dessas diversas formas, né, do relacionamento em sociedade. E não é à toa, né, que nós, seres humanos, né, quando nós encarnamos dentro de uma sociedade. E estarmos presentes nessa sociedade, vivenciando, né, toda uma sociedade muitas vezes doente coletivamente, nós fazemos parte dessa doença também. E trabalharemos pela sua cura, trabalharemos pelo seu reequilíbrio, trabalharemos pelo seu desenvolvimento. Então, a vivência do ser humano numa sociedade, num núcleo coletivo, faz com que nós experimentemos as mais variadas formas, mas precisamos ter essa referência do amor para que ele se destaque em detrimento de sentimentos ainda limitantes, sentimentos egoístas, que têm uma tendência maior a se apresentar, como, por exemplo, sentimento de antipatia. Quando nós ficamos contrariados, nós nos afastamos das pessoas. Temos que pensar que somos pessoas diferentes. Então, essa vivência que a sabedoria divina nos proporciona, de vivermos numa comunidade, por isso que não é à toa que o ser humano é um ser gregário. Ele vive dentro dessas agremiações, ele vive dentro desses grupos, porque é necessário para que ele possa se desenvolver, não apenas na sua sobrevivência, tendo aquele que trabalha com cura, tendo aquele que trabalha com comida, tendo aquele que trabalha com educação, com justiça, com administração, cada um no seu papel, mas principalmente na nossa relação interpessoal, na nossa relação humana. De ver no outro a diferença, de ver no outro aquele espírito em processo de desenvolvimento. E essa visão que a doutrina espírita nos traz, faz isso. Ela amplia a nossa visão e vendo, mesmo aquele criminoso que infelizmente vai encarcerado pelo crime que cometeu, ele é um irmão em desenvolvimento, ele é um espírito que está ali. E quando alcançarmos, né, uma condição mais elevada de sabedoria, de consciência, né, nós inclusive vimos ontem no estudo do Livro dos Espíritos, né, os bons espíritos. Quando tivermos nessa condição, seremos nós os bons espíritos que trabalharemos com essa sociedade doente. Se nós trabalharemos quando tivermos aquela condição, por que não começarmos a trabalhar agora, pelo menos mudando esse sentimento nosso de antipatia, de egoísmo, de orgulho, começando a vivenciar esse sentimento de fraternidade? Aqueles criminosos, aqueles adoecidos, aqueles estranhos, são irmãos que precisam de ajuda e nós podemos ajudar, apesar das nossas limitações. Então, estarmos em sociedade nos proporciona esse tipo de aprendizado. E dentro da nossa sociedade mais íntima, que é a nossa família, nós vamos então invertendo o papel, né, invertendo os papéis para que nós possamos aprender sentimentos novos, vivências novas. Daí a reencarnação na sua beleza, né? Ora nós estamos numa personalidade masculina, ora numa personalidade feminina, ora numa configuração de filhos, pais, esposas, companheiros, avós, irmãos, enfim. Cada experiência traz para nós um aprendizado. Muitos de nós ainda resistimos a esse aprendizado, né? Mas ele vai, num momento ou outro, nos tocar. O Brás colocou: no dia em que me convenci que o Espírito Verdade era a codificação, era o próprio Jesus, né? Fiquei dos mais felizes, né? Pois é, Brás, ainda tem uma resistência muito grande a respeito dessa opinião. Eu sou da mesma opinião que você também. Mas ainda é um debate ainda, né? Que nós encarnados, lembra que a gente estava conversando antes de ontem? Não, ontem,
ao estudarmos o livro dos Espíritos, que nós ainda somos espíritos tão imperfeitos, né, que nós ficamos brigando para saber quem tem posse sobre Jesus. Né, se ele me pertence, se ele pertence a outra igreja, e na verdade ninguém pertence a ninguém. Enquanto nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos, né, nesse debate tão improdutivo, muito mais para alimentar o nosso orgulho e a nossa pseudo-sabedoria, Jesus ali está com todos, fazendo tudo por todos. Né? Então, infelizmente, somos nós ainda que criamos essas dificuldades. A Angelina colocou, né, evoluiremos quando formos seres amorosos. Né? Então é o desenvolvimento do amor nesse aspecto mais universal. Né? Então, isso que é muito importante. Eu não me recordo exatamente dessa periodicidade, não, né? Mas assim, de qualquer forma, Kardec estava sempre bem assistido pelos bons espíritos. Muito bem, vamos lá. Só dando aqui uma introdução então nesse capítulo 14. Nefasta planificação desarticulada. Então vimos aqui, né, esse início desse trabalho de desvinculação dos obsessores ao Carlos, e aí então estamos aqui. Né, provavelmente no Obras Póstumas, né, se teve alguma coisa. Né, mas independente disso, né, era uma logística bem interessante que os espíritos tinham. Nefasta planificação desarticulada. Estávamos em nossas tarefas habituais, quando veio ter conosco o ativo Felinto, em nome da irmã emerenciana. Tratava-se de Lício, que se encontrava em grande desespero, e lhe endereçara angustiada rogativa de socorro. Lembremos, né, de Lício, era aquele jovem, né, que era homossexual e estava vivendo, né, aquela experiência dolorosa de ter sido abusado pelo tio, e depois ali vendo, né, tendo ali a revelação do seu passado. No passado ele tinha sido, né, aquela mulher com quem esse tio, eles formavam um casal, mas numa relação muito... hoje usando aquela expressão, né, numa relação muito tóxica. E aí então esse espírito agora, né, ele reencarna nessa mudança de papel, de personalidade, e o tio continua sendo aquele espírito que sente atração por ele, independente da mudança. Né, ele acabou depois sendo abusado quando criança e quando jovem também. Então Lício volta aqui, né, ao nosso roteiro, trazendo aqui agora, né, esse grande desespero. A Regina colocou, né, lembrei das minhas avós, né, que me perguntavam, você gosta mais dessa avó aqui ou da outra? Né? Oh meu Deus, né? Não é fácil não. Essas avós, né? Sem falar filhos, né? Mãe, você gosta mais de mim ou dele? Seguindo aqui para nós. Pedia-nos a benfeitora a cooperação possível, assinalando o momento em que pretendia visitá-lo. Havendo aquecido, o benfeitor anotou o endereço e prometeu que estaríamos presentes à hora convencionada. Não tenho dúvida, informou-nos Dr. Bezerra, que se trata de hábil cilada dos adversários do jovem, interessados em mantê-lo enredado na problemática atormentadora que o constringe. Lembrando que não é o fato dele ser homossexual, é o fato dele estar vivendo a sua sexualidade de um modo desequilibrado. E no passado, ele sendo uma mulher manipuladora, ele acabou criando adversários, né, bastante perturbadores, que agora voltam para poder assediá-lo. Em casos de gravidade como este, os espíritos envolvidos na vindita, quando se percebem em perigo, pressentindo a interrupção ou mesmo a impossibilidade de levarem adiante o programa infeliz, tomam decisão desesperada, criando situação difícil, ante a qual a vítima, pressionada, entrega-se-lhes em totalidade, permitindo-lhes prosseguir na exploração vampirizadora e até mesmo induzi-lo à fuga alucinada pelo suicídio. Aqui uma orientação bem interessante, né, que o Dr. Bezerra traz, dizendo, né, que quando esses grupos de espíritos que trabalham numa obsessão, que atuam numa obsessão, percebem que existe ali uma intervenção, uma interrupção iminente do projeto deles, aí então eles fazem de tudo. E falam assim, bom, não temos mais tempo de fazer nenhum tipo de planejamento, né? Vamos jogar com tudo que nós temos agora para ver se a gente consegue encerrar de vez isso, porque do contrário a gente não vai ter chance. Então aqui é para tentar realmente explorar, né, fazer essa exploração
vampirizador, inclusive fazendo com que ele então seja induzido ao suicídio. Desde já, pensemos no caro Lício com simpatia, transmitindo-lhe irradiações de coragem e bom ânimo. A partir de então, realmente interessados na renovação e paz do pupilo, ligamo-nos em pensamento ao seu dilema, infundindo-lhe resistência e valor moral. Se os homens em geral, nos seus momentos de testemunho, se detivessem na oração, as dores maiores se furtariam. Não há apelo honesto dirigido a Deus, por meio da oração, que fique sem conveniente resposta. É certo que todos gostaríamos de obter ajuda conforme pensamos ser melhor, embora tal não ocorra. A resposta nos chega de maneira própria para a necessidade, ensejando-nos coragem e fé até o momento da libertação. A oração de forma alguma evita o sofrimento ou anula as dívidas. Se o fizesse, desorganizaria o equilíbrio das leis. Não obstante, apesar disso, propicia os meios para que se possa suportar a conjuntura, tornando-a menos penosa. Em face do robustecimento do ânimo e das resistências morais, ocorre, no entanto, quase sempre o inverso. O desespero, a revolta, o pessimismo, a amargura se associam e agitam ou bloqueiam as áreas do raciocínio e o ser tomba na urdidura do acontecimento. Vinculando-nos psiquicamente à sua ansiedade que rogava ajuda, pude perceber o inquieto e necessitado. Então aqui o Dr. Bezerra fala para nós sobre a prece, que não é simplesmente fazendo uma prece que as coisas vão se transformar, porque na verdade elas são consequências de ações e escolhas que nós, na maioria das vezes, acabamos elegendo. E, portanto, nós temos que trabalhar para poder fazer com que elas sejam, aqueles nós sejam desmanchados. Então a prece, na verdade, pode não mudar a situação que se apresenta diante de nós, mas ela vai nos mudar, nos transformar diante da situação. Então, essa máxima que nós sempre ouvimos, ela é bastante concreta, bastante real. Então aqui no caso, o jovem Lício fez essa prece desesperada e rapidamente os espíritos atenderam para tentar ajudá-lo da melhor forma. Então, vinculando-nos psiquicamente à sua ansiedade que rogava ajuda, pude percebê-lo inquieto e necessitado. Então, entram em sintonia, os bons espíritos, entram em sintonia com aquela mente que faz a prece e percebe ali todas as suas angústias, todas as suas necessidades. Com essa disposição favorável, chegado o momento, rumamos na direção do lar. Então nós terminamos aqui o nosso trabalho, em que vai começar agora o atendimento ao Lício diante das suas solicitações. Então no nosso próximo encontro, nós veremos aqui então a continuação dessa nova missão que o Dr. Bezerra e que o Filomeno de Miranda iniciavam então de auxiliar agora o jovem Lício, reforçando o trabalho feito pela irmã emerenciana e também ali o nosso amigo Felinto, então ambos ali estavam atentos às necessidades deles. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Vimos aqui então a conclusão dessa primeira parte do tratamento de Carlos,